Olá, estamos começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. E mais uma vez, né, teremos aqui um convidado que sempre se faz presente quando a gente chama, extremamente solícito, Dr. Manuel Dias, ele que é médico com especialidade em psiquiatria. Dr. Manuel, mais uma vez obrigado por atender ao nosso convite, seja muito bem-vindo para tratar de assuntos que acometem o imaginário ou o lado psiquiátrico, psicológico das pessoas, que a cada vinda do senhor aqui aumenta mais a quantidade de pessoas que ligam em busca de respostas. Obrigado pela presença. É sempre um prazer estar aqui, né? Assim, eu sempre digo que eu venho com muita boa vontade, né? Assim, porque eu acho que o papel do médico, ele não pode se restringir apenas a ficar atrás da mesa ou do lado da maca para poder examinar o paciente. A gente tem que dar informação, e quanto mais informações a gente dá a respeito desses transtornos, principalmente os transtornos que são mais difíceis de ser compreendidos, né, assim, que são os transtornos da mente. Né, assim, então é fácil você falar de uma pneumonia, é fácil agora, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava escutando falar sobre a gripe, que algumas pessoas acabaram falecendo aqui no estádio. Então é fácil a gente falar porque você compreende fácil, né? Não, você está com tosse, você está com febre, tem sintomas bem claros, né? Porque nos transtornos mentais também as pessoas têm sintomas, só que muitas vezes elas não reconhecem esses sinais, esses sintomas como doença, como sinal de doença. Então, eu acho que por isso que eu venho aqui e procuro esclarecer isso para as pessoas que cada dia que passa ter mais compreensão do que é a doença mental. Doutor, nós temos aqui uma matéria que daqui a pouco nós vamos mostrar. O senhor sempre aborda sobre essas questões assim, além desses fatos, né? Vícios, coisas assim. Tem um depoimento de uma mãe que daqui a pouco a gente vai mostrar para o senhor. Mas assim, vários e-mails chegam, doutor, inclusive de pacientes do senhor, se sentem mal quando estão de frente ao médico, elas têm uma melhora súbita. O psiquiatra também, ele é um conselheiro, além dessa função de tratar, essa afetividade, esse respeito, essa forma de a pessoa se sentir amparada, segura com o psiquiatra, isso é fundamental no tratamento? É fundamental no tratamento médico, como em todas as especialidades, né? Assim, então existem inúmeros trabalhos, né? Assim, que tratam desse respeito, ou seja, o que é a relação médico-paciente, né? Então a gente escuta muito os pacientes fazer testemunho de consultas que fizeram, de médicos que deram muito pouca atenção, né, assim, ou outros médicos que dão muita atenção, se interessam pela vida do paciente. Mas outros já têm uma capacidade maior, né? Muitos se interessam pelo sintoma, né, assim, outros se interessam pela pessoa. Né, assim, então a gente tem que se interessar pela pessoa, né, assim, porque a doença não é só sintoma, né? Eu, antes de vir para cá, eu estava atendendo uma paciente, né, assim, que ela já chegou e falou: doutor, eu estou numa depressão, né, assim, eu falei: o que é a depressão? O que você chama de depressão? Ela está me falando, mas o que acontece na sua vida? Aí é toda uma história de vida difícil, né, assim, uma história, perdeu a mãe muito cedo, né, assim, aí teve que ficar trabalhando na roça, na fazenda, né, assim, aí depois arranjou um marido que era alcoólatra e que acabou deixando 3 filhas no orfanato para poder trabalhar como doméstica aqui em Goiânia, né, assim, então é uma vida de sofrimento, né? Então, para a gente poder entender a depressão dela, né, assim, a gente tem que entender essa vida de sofrimento. O senhor falou como não apresentar
apresentam sintomas e não existe exame para detectar, Exato. aí a necessidade do médico entender a vida da pessoa para saber a que ponto ela chegou, mais ou menos isso? Exatamente isso, né? Assim, inclusive essa questão do exame, né? Assim, eu conversei com ela, né? Assim, olha, não tem um exame que eu vá fazer, que eu possa solicitar, né? Assim, e que dê essa doença da senhora, né? Assim, porque a doença da senhora agravou nos últimos 5 meses, e por quê? Porque o companheiro que ela tinha abandonou ela por outro, né? Então, aí, de lá para cá, ela ficou deprimida. Você imagina toda uma vida de sofrimento? Qual o exame que vai dar isso? Né? Assim, nem exame de sangue, nem raio-x, ressonância, nada vai dar isso, né? Lógico que tem doenças físicas, né? Assim, que pode desencadear sintomas depressivos, né? Assim, por exemplo, você tem uma que é muito comum, que é o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. As doenças da tireoide, geralmente, pode desencadear sintomas mentais, né? Depressão, ansiedade, né? Se aí a gente tem sinais ali que você vai associar uma coisa com a outra, né? Então você tem doenças físicas que podem desencadear a depressão, mas geralmente o que aparece no consultório são pessoas que não têm doenças físicas e que têm a depressão. Nós vamos mostrar o vídeo agora há pouco, mas o senhor tocou num assunto importante. Nós recebemos um e-mail de uma pessoa que foi a um psiquiatra e o psiquiatra pediu um exame de tireoide. Aí a pessoa falou assim, ele não é médico psiquiatra, porque o que tireoide tem a ver com psiquiatra? Ela não fez o exame e buscou um outro médico dizendo que foi ao psiquiatra, ele pediu um exame de tireoide. Aí ela mandou o e-mail para a gente querendo que o senhor explicasse essa questão, o que tem a ver uma coisa com a outra. Pois é, as doenças da tireoide, né, assim, principalmente o hipotireoidismo, né, assim, além de levar a sintomas, por exemplo, como obesidade, aumento da taxa de colesterol, né, assim, você tem assim, também os sintomas mentais, que no caso é ansiedade ou depressão, né, assim, então toda doença, por exemplo, uma doença muito simples como a gripe, pode levar a pessoa a ter um estado depressivo, né? Assim, pode acompanhar, as infecções de uma maneira geral podem acompanhar, né, assim, com um estado depressivo. Não significa com isso que é a tireoide que causa a depressão, né? Mas tem doenças físicas que desencadeiam quadros, né, assim, mentais. Como também tem medicamentos que levam a pessoa a ter quadros mentais. Por exemplo, os medicamentos para tratamento da pressão alta. Esses medicamentos, eles podem, né, assim, levar a pessoa a ter depressão. Né? Então a gente tem que olhar muito, né, essa relação. A pessoa está com alguma doença física, né, assim, eu sempre faço um questionário quando eu estou com o paciente, né, assim, a respeito da vida dele. Começo do fio da cabeça do cabelo da cabeça até a unha do dedão do pé, como é que a pessoa está, para poder saber se tem alguma relação, né, assim, se tem algum sinal de uma doença física que possa estar desencadeando aquela depressão ou aquele estado de ansiedade. Como também a gente pergunta se na família da pessoa tem história de doença mental, né? Assim, tudo isso leva assim, a gente ter um melhor diagnóstico, né? Por exemplo, se a pessoa usa drogas, né? Assim, então, se de repente a pessoa tem costume de usar, de beber uma branquinha, como eles falam, né? Ou então uma loira, né? Sempre gosto, uma geladinha, alguma coisa então, assim. E às vezes, né, assim, como eu trabalho no serviço que a gente atende pessoas que são portadoras de vícios, né, de alcoolismo e outras drogas, às vezes a pessoa bebe em função de uma depressão. Mas também, às vezes, a pessoa fica deprimida em função da bebida. Então aí a gente tem que buscar entender, ou seja, buscar o fio da meada, né? Buscar o fio da meada. Doutor, mas nós vamos mostrar agora uma matéria que é eu acho que retrata a realidade do Brasil, de uma mãe que ela confessa que ela
perdeu o filho para o encanto e para o mundo do tráfico. Aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu acho que o desabafo dela, doutor, tinha que ir para o Congresso Nacional, tinha que ir para a Câmara, para a Assembleia, porque a mãe, ela abre o coração. Vamos ver a matéria que a Alessandra fez. Solta. André Marques, o jornalismo do Capital Urgente veio até o residencial Araguaia, aqui em Trindade, atender a um chamado, na verdade, um pedido de ajuda de uma telespectadora e mãe. Dona Silvana, mãe de 5 filhos. Mas tem um rapazinho aí que está dando trabalho. Há um tempo atrás começou a andar com más companhias e hoje está sumido. Dona Silvana, a gente pode mostrar, porque ele é menor de idade, a gente pode mostrar. Pode, ele está desaparecido, né? Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, o que ele está fazendo. Desde quinta-feira. Desde quinta-feira. Saiu daqui e falou que ia para onde? Morar com os traficantes, que lá ele ia poder vender droga sem eu pegar no pé dele. Pois é, mas aí ele estava já andando com o pessoal, parece que ele tem aí contato até mesmo com o presidiário dentro do CPP. Você pegou algumas ligações ainda no celular dele? Peguei ligações, peguei tudo dele. A polícia, a PM, ela não pode fazer nada, que a justiça do menor não deixa a PM agir. A PM passa por ele, mas não pode fazer nada. Eles mesmos falam, nós estamos de mão atada, nós não podemos fazer nada com ele. Aí ontem eu passei o dia todo no Juizado da Infância e Juventude e consegui esse papel, porque ele tem que cumprir pena socioeducativa e se for pego em qualquer lugar, ele pode ser recolhido, mas eu não estou conseguindo. Não conseguiram encontrá-lo porque ele está aí sendo protegido entre aspas, né, dona Silvana? Está sendo aí, na verdade, criado por traficante. Ele acha que está sendo protegido. Ele está preparando a morte dele, porque traficante não protege ninguém. A droga, ela não protege, ela mata, ela destrói famílias. E como ela está destruindo a minha, tem 5 dias que eu não durmo, eu não sei o que é comer atrás do meu filho. Situação complicada, Alex. Vamos ali, dona Silvana. Dona Silvana estava me contando que ela comprou até mesmo, André Marques, ela comprou umas camas aqui, essas camas são de ferro, para aprisionar, para acorrentar o filho dentro de casa, para ver se ele para de dar trabalho, não é mesmo, dona Silvana? Comprei, eu vou comprar uma corrente hoje, essas camas, o empresário me deu, eu vou acorrentar ele, porque se a justiça não está me ajudando, eu tenho que acorrentar. É a única solução para eu não matar um pai de família amanhã. Porque o caminhar do trem está desse jeito, ele vai matar um pai de família. Aqui dentro de casa, como ele é com a senhora, o que ele falou antes de sair de casa? Ele é bruto, tem dia que ele tá calmo, tem dia que ele tá bruto. Ele ficou mais bruto, porque agora ele disse que quer uma moto, ele quer isso. E eu falei para ele, se ele comprasse uma moto sem trabalhar, eu ia entregar a moto para a polícia. O traficante deve ter oferecido a moto, né? E eu, como eu não tenho condição de dar moto e ele é menor, ele foi morar com o traficante. Está morando num pau de Serra Branca aqui embaixo. Situação complicada, já procurou muita ajuda e nada. Menina, eu já falei para você, eu já bati em tudo quanto é porta. Porta e porta, porta. Ontem eu cheguei do Juizado da Infância e Juventude, era 7 horas da noite. E não consegui nada, só consegui esse papel, nada para deter ele. Não consigo deter ele. Tem outros filhos dentro de casa, mas Matheus está dando trabalho aí e tem tomado todo o seu tempo. Todo o meu tempo. Eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para lavar uma louça, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo, eu trabalho no salão lá na Noroeste, eu não tenho tempo para nada. E não é falar que ele não teve nada. Eu tenho um irmão que viajava com ele para a praia, faz tudo por ele, mas o traficante quer dar moto. Então uma vez ele foi da PAI, passou pelo esse juizado lá da T30, foi liberado no dia seguinte. O outro ele ficou 30 dias, 40 dias lá no 7º. Não é muito comum ver uma mãe denunciando o próprio filho. O sofrimento é muito grande para que isso viesse à tona? Deixa eu te falar, amanhã se ele mata um parente seu, mata você num sinaleiro, sua mãe vai sentir, não vai? Eu também sinto, eu sinto a dor da mãe que está perdendo um filho, eu não quero que meu filho venda droga, eu não quero que meu filho destrua a família. Quantas famílias vão ser destruídas? Quantas famílias, se meu filho se tornar um traficante maior, se eu não conseguir parar ele agora, ele vai matar muita gente. Ontem ele estava procurando um S10 para roubar, para trocar em droga.
Até quando? Que leis são essas do Brasil? Nós estamos em época de Copa, nós estamos em época de eleições. Aquele Batista Custódio do Diário da Manhã diz que a gente tem que pedir socorro pelos filhos. Eu estou pedindo socorro, mas nenhuma porta é aberta para mim. Meu filho tem que matar, meu filho tem que ser morto. Aí a autoridade tomar providência, vir cá e falar que a mãe não soube educar. Você educou. Eu dei bom, eu dei tudo, roupa, tudo. Eu ando de chinela havaiana pro meu filho ter um tênis caro. Os vizinhos tudo aqui me conhecem. Eu não estou trabalhando porque eu estou 24 horas fazendo o papel da polícia. Eu estou andando atrás de traficante. Eu estou enfrentando traficante. A vida dos meus outros 3 filhos que moram aqui está arriscada. Eu não durmo de noite com medo de invadir minha casa e me matar, porque acho que a polícia não pode fazer nada. Eu peço aos políticos, com essa lei do menor, gente, eu sou mãe, vocês são pais, vocês tomam providência. Meu filho está na mão do traficante, meu filho foi adotado pelo traficante. Na Suécia está fechando presídio, no Brasil está fechando escola. Que leis são essas do Brasil? Eu estou perdendo meu filho para o traficante, porque eu não tenho uma porta aberta. Eu estou pedindo socorro para os políticos, para a polícia, eu estou pedindo socorro. Eu não sei mais o que eu fazer. Eu sou mãe, eu não quero que meu filho amanhã mata um filho de um deputado, porque a hora que mexer com um deputado ou um promotor, igual esse promotor que perdeu a filha dele lá por causa do celular, quem sabe pode ter sido meu filho de capacete. Manuel, eu acho que o senhor falando sobre esse problema, o senhor vai dar a resposta a inúmeras mães super protegem os filhos, mas tem o vício. O que fazer numa situação dessa? A mãe quer acorrentar o filho, não acha tratamento, a lei ela não permite, e a gente fala aqui que depois que essa matéria foi apresentada, agradecemos muito ao comando da Polícia Militar, a todos os policiais, porque foi apresentada a matéria num dia, e ela com aquele mandado, a polícia conseguiu apreender o filho voltou para casa, só que ela disse não sabe até quando. E ela corre um risco, né, assim, dela acabar sendo denunciada pelos vizinhos de cárcere privado, né, se ela amarrar o filho de corrente na cama. Não, e ela fala em até denunciar o filho para a polícia, porque ela sente o filho dela mais seguro preso do que vítima das drogas. Pois é, muitas vezes essa é a solução, né? Ô, André, olha, essa situação dessa mãe, ela ocorre todos os dias, em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, né? Assim, porque tem situação em que pais e polícia, né, assim, não tem um controle sobre isso, não tem como controlar, né? Lógico que quando a gente fala de menores, né, assim, a gente tem que levar sempre em conta aquele estatuto da criança, do adolescente, tem que ter a proteção, né, assim, mas as pessoas que são realmente responsáveis por esses menores são os familiares, e são esses familiares no entendimento das leis que têm que tomar providência, né? Assim, eles que têm que conter o filho, né? Assim, eles que têm que educar o filho, né? Assim, educar faz parte mesmo do papel de pai e mãe, né? Mas tem uma coisa que foge do controle, que são as drogas, que é a droga, né? Assim, então, a droga ela não é uma coisa previsível. Você não tem como prever se o seu filho vai usar a droga, se ele vai só ter aquela experiênciazinha e falar assim, opa, peraí, isso eu não quero, ou se ele vai ser dependente, né? Assim, que tipo de relacionamento que ele estabelece com as pessoas que fornecem a droga para ele, né? Assim, tem lá onde eu atendo, lá na prefeitura, ontem atendi um rapaz que falou assim, doutor, eu saio de casa, né, assim, para o meu trabalho,
e do meu trabalho para casa. Por quê? Porque eu não quero encontrar meus amigos, eu não quero encontrar o fulano que me fornece a droga, né? Assim, eu quero me ver livre disso. E já tem 1 ano que ele está sem usar droga. Mas ele vive recluso. Mas ele a gente parte de uma situação aí que é a consciência do vício. Nessa, então, a consciência da adição, como a gente fala. Nessa, então, ele compreende que aquela droga é um problema para ele, né? No caso desse menino em especial, Mateus, que é o nome dele, né? Do Mateus, né? Assim, ele não tem essa consciência, né? Assim, então ele perde essa noção que é essencial na vida da gente. Né? Assim, por que eu não uso droga? Por que você não usa droga? Por que seu filho, meus filhos não usam? Né? Assim, porque ele tem uma consciência de que isso traz mal para ele. Né? Assim, então, uma pessoa que vai perdendo essa noção, essa consciência, essa compreensão de que aquele comportamento é inadequado, né? Assim, então, por exemplo, esse menino que procura uma caminhonete para ser roubada, para comprar droga, ele perdeu totalmente o nexo com a realidade, vamos dizer assim, né? Assim, ele perdeu a noção da realidade. Pera, né? Assim, primeiro, né? Assim, roubar está errado. É crime. É crime. Né? Assim, usar a droga é doença. O ser doença, né? Assim, é a coisa mais difícil de ser aceita pela pessoa que usa droga. Né? Assim, a pessoa não entende que o vício é uma doença, que esse comportamento alterado é uma doença, né? Assim, que o normal não é aquilo. Né? Assim, então você pega de meninos da idade dele, vamos dizer que 2, 3% dos meninos têm esses comportamentos alterados. Né? Assim, então, por que é alterado? Porque é uma doença. A alteração do comportamento é uma doença, né? E aí um desvio de conduta, a gente chama de transtorno de conduta, no caso da infância, ou transtorno antissocial. Então, já está demonstrando que esse menino tem problemas, né? O vício é consequência dessa alteração de comportamento dele. Agora, não tem solução, assim, não tem uma receita para isso, né? Assim, a mãe tem que ir atrás como ela está fazendo, né? Assim, se ela entende que essa é a solução dele ficar amarrado dentro de casa, né? Assim, faz isso. Tem outras que procuram outras pessoas que vão para a igreja, né? Assim, outras pessoas que tomam outras atitudes, né? Assim, mas que não tem uma receita. Agora, doutor, é uma questão recorrente. A gente sempre fala sobre isso. A pessoa, ela é internada por um período de desintoxicar, né? Sim. Quando ela sai, não seria como um pós-operatório, ou uma pressão alta, ou uma questão de um diabetes, que além desse processo de internação para a pessoa criar aquele distanciamento da droga, não teria que ter um acompanhamento, como tem assim os alcoólatras anônimos e tantos outros? Essa falta do acompanhamento pós-internação talvez seria um dos principais motivos da recorrência da doença? Né, assim, porque quando a gente fala de tratamento para adição, né, assim, tratamento para os vícios, as drogas, tem alguns passos que são seguidos, né? Assim, então, a questão da desintoxicação, tanto pode ser feita em casa, como só pode ser feita no hospital, né? Assim, em casa, quando a pessoa resolve que ele não vai mais usar e para, e aí ele tem aqueles sintomas de abstinência ou da falta da droga, né? Assim, mas isso é perfeitamente controlável em casa, não precisa necessariamente se internar. Então esse é o primeiro passo, é afastar das drogas, né? Então, tanto em casa quanto numa internação.
Os alcoólicos anônimos, né, assim, falam que a gente tem que evitar tudo, né, assim, então você tem que evitar os chamados amigos, os bares aonde a pessoa vive, né, assim, então se tem costume de ter bebida em casa, tirar tudo quanto é bebida de casa, porque esse afastamento vai levar uma melhor condição da pessoa de lutar contra a necessidade. Mas existem medicamentos também que ajudam nesse processo. Tem medicamento que ajuda. Por exemplo, né, assim, voltando à questão da senhora ali, o fato do menino ficar em casa contido pode ser que atue de uma forma benéfica, porque ele afasta das drogas, né, assim, e aí ele pode ter nesse período uma conscientização, né, assim, uma compreensão de que aquilo que ele está fazendo é errado, né, e pode ajudar, como pode fazer exatamente o contrário, fazer com que ele fique mais revoltado, e aí na primeira possibilidade que ele tiver, ele corre de novo lá para os traficantes. E isso não vale só para droga, para bebida também, né? O álcool é uma droga, né? Exato. O álcool é uma droga. Mas então esse período que você está colocando, ele é extremamente importante, né? Então, que é o período de estabilização. Mas se não passar por uma consciência ou uma compreensão, um entendimento de que o vício é doença e que precisa tratar, se a pessoa não tiver isso, né? Aqui em Goiânia tem uma instituição que ela é muito conhecida como para tratar pessoas que têm adição a substâncias, né? E a primeira coisa que eles falam lá... Pode até falar o nome, doutor, não tem problema não. Né, se quiser falar o nome, não tem problema. É a casa de Eurípides. Nesse, então, assim, eu nunca fui lá, mas a notícia que eu tenho é que quando as pessoas chegam lá, eles perguntam, você quer fazer o tratamento? Não. Então nós não podemos fazer nada por você. Mas sempre por quê? Porque parte do princípio de que a pessoa tem que ter consciência de que ela precisa tratar, que isso é doença e que precisa tratar. Assim, para depois você ir para um terceiro passo, que é a chamada de prevenção de recaídas. Então, você passa por um período de estabilização, onde você fica sem as drogas, né, assim, trabalhando a consciência, ou seja, a compreensão, o entendimento de que aquilo é uma doença, para depois você prevenir as recaídas. E aí, depois de um trabalho de prevenção de recaídas, você vai ter uma reestruturação, ou seja, voltar à vida normal, né, assim, de antes se é possível isso, diante do uso das drogas. Assim, então, isso tudo faz parte desse tratamento que você está falando. Doutor, não é preciso tratar? É preciso, e não é só uma coisa, né? Assim, são vários procedimentos que estão aí dentro desse... Mudanças de hábito, companhia, ambiente, uma série de coisas. É nascer de novo, mais ou menos assim, né? Ok. Nós temos que fazer um breve intervalo comercial. E na volta é um tema recorrente. Todas as vezes que a gente aborda o assunto depressão, as pessoas mandam e-mails e expõem as suas vidas. Aí vamos falar um pouco mais sobre essa questão da depressão. E um fato, né? 90% dos e-mails que nós recebemos de pessoas que falam sobre depressão são mulheres. Será que a depressão atinge mais as mulheres? Algumas perguntas que o doutor Manuel responde logo depois do intervalo comercial, um instante só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo aqui a visita do Dr. Manuel Dias, ele que é médico com especialização em psiquiatria. Doutor, antes do intervalo, eu falava para o senhor, quanto mais a gente fala sobre depressão, mais pessoas se manifestam, mandam e-mails. Agora, um assunto que chama a atenção, das pessoas que mandam e-mail, quase 90% são mulheres. A depressão, ela atinge mais a mulher do que o homem? Isso a nível estatístico, né? Assim, que as mulheres sofrem mais de depressão do que os homens. Né? Mas essa estatística é baseada em quê?
Não, isso é estudos, né? Sempre acompanhando mulheres, por exemplo, desde a adolescência até a idade mais avançada. Se você for nos consultórios médicos de psiquiatra o consultório de psicólogo, você vai ver que quem frequenta mais são mulheres. Né? Assim, então, elas são mais sujeitas ou já nascem com essa condição, ou são fatores sociais, relacionamentos, essas coisas? Fatores sociais, né? Sempre, bom, tem aquelas pessoas que nascem predispostas porque tem uma história familiar de depressão. Né? Assim, agora, no caso das mulheres, ainda tem a questão hormonal. Né? Assim, então, a mudança de hormônio todo mês muda para cá e muda para lá. Né? Assim, então, isso também afeta. Elas estão mais sensíveis às questões sociais, né? A mulher tem uma sobrecarga, né, assim, de trabalho. A mulher moderna, além dela cuidar da casa, dos filhos, do marido, ela trabalha fora também, né? Assim, então, são jornadas, né, assim, que ela começa em casa, a jornada de trabalho, porque o trabalho doméstico não é fácil. Né, assim, você acaba de lavar um copo, vem o filho seu e suja ele, põe lá em cima da mesa, tem que vir aqui pegar. O trabalho doméstico não é fácil. Né, assim, então aí sai daí, vai trabalhar fora, volta com o problema. Então são várias as situações, o estresse do dia a dia. Né? A depressão, André, junto com o alcoolismo, são os transtornos mentais que vai chegar no fim de 2020 como das grandes doenças que vai atingir a humanidade. E vai matar, né? Vai matar. Hoje a gente sabe que o alcoolismo, né, assim, responde por grande parte das faltas de trabalho. Né, assim, não são outras doenças, né, assim, é o alcoolismo e vai piorar isso. Então a depressão, ela vai ficando cada dia que passa mais evidente, porque também as pessoas falam mais, né? Assim, a mulher fala mais do que o homem, normalmente mulher conversa mais do que o homem mesmo, né? Assim, então, e o homem tem mais dificuldade, né, assim, de falar do sentimento, né, assim, aquela história de que homem não chora, não reclama, né, assim, isso acompanha mesmo nos dias atuais, faz com que os homens tenham mais dificuldade de falar daquilo que sente. Assim, então ele chega em casa, está aborrecido com o chefe que andou puxando a orelha dele lá e está amarradão lá, sentado no sofá. A mulher chega e fala assim: ô, meu bem, o que está acontecendo? Nada não. Mas você está calado aí no canto do sofá? Né? Não, mas não tem nada não. Reprimindo. Não fala. Assim, então, o homem precisa aprender a falar também, né? E aí, à medida que falar, a gente vai vendo que, apesar das estatísticas dizerem que tem mais mulheres deprimidas do que os homens, a depressão atinge de uma forma igual tanto mulher quanto homem. Assim, não é que mulher tem mais, não, a mulher fala mais. Agora, doutor, vários e-mails nós recebemos. Um me chamou a atenção. Uma pessoa, ela saiu do ciclo de amizade, foi desenvolver uma outra atividade e aí ficou vivendo em solidão. Tentou voltar ao convívio das pessoas, mas a depressão faz com que ela só reclamasse. Aí o que ela disse? As minhas amigas se afastaram de mim e me deram o apelido de chata, porque eu só vivo reclamando. Como é que falam assim, como é que se resolve uma situação? Ou seja, a pessoa se ausenta de uma relação, desenvolve a depressão, busca o convívio com as amigas, mas ela só reclama da vida, reclama de tudo, e as amigas, além de abandoná-las, deram a elas o apelido de chata. Pois é. A primeira coisa que ela deve fazer, em vez de procurar as amigas, é procurar um psicoterapeuta, né? Um psicólogo ou um médico, né? Assim, que seja psicoterapeuta. Porque a relação de amizade, André, dificilmente suporta determinadas coisas. Tem pessoas que não dão conta de lidar com o sofrimento do outro, né?
é muito comum eu escutar no meu consultório as pessoas perguntarem assim, doutor, o senhor passa o dia inteiro aqui ouvindo as pessoas reclamar da vida e de noite, como é que o senhor chega em casa? O psiquiatra vai ao psiquiatra? Vai. Né, assim, o Paulo Henrique, seu filho, né, está dizendo que a gente não pode falar muito isso, não. Né, assim, mas é lógico que o psiquiatra também adoece, né, assim, psicólogo também adoece. Né, assim, a gente não está livre desses problemas. Não é um super-herói. Né? Não é um super-herói. Mas a gente procura fazer o possível. Eu, como sou psicoterapeuta, eu fiz 10 anos de psicoterapia, né? Assim, mas isso também não me impede de um momento para o outro eu ter a depressão, né? Mas um dos sintomas, voltando a essa questão que você colocou, um dos sintomas da depressão é o isolamento social. Né? Assim, a pessoa vai ficando deprimida, ela vai perdendo a vontade de sair de casa, vai ficando mais em casa, já não telefona para os amigos, começa a matar trabalho, se trabalha fora, ela vai se isolando. E vai ficando chata, né? Quando alguém conversa, ela só reclama. Então, porque ela tem que colocar para fora aquele sentimento, né? Isso... A mulher tem mais facilidade, como a gente estava falando, do que os homens, né? Assim, mas tem que chegar e falar, olha, minha vida não está boa, eu estou muito triste, estou muito chateado, né? Assim, essa semana eu atendi um rapazinho de 18 anos que fez uma tentativa de suicídio, por pouco ele não morre, porque se a mãe não escuta um barulho no quarto e ela entra lá para ver o que era, ele tinha morrido enforcado, né? Assim, então... tem que chegar e falar, né? Assim, a gente tem que chegar e falar que as coisas que a gente está sentindo para não chegar nesse ponto, porque a depressão leva à morte, né? Assim, então a gente tem que cuidar, né? Assim, mas uma das características, né, assim, do deprimido é ele ser uma pessoa pesada, né? Assim, e quando ele vai falar só de coisas amargas, de coisas tristes, né? Assim, e como eu disse, nem todo mundo está preparado para isso, né? Tem que procurar uma pessoa que é especialista na área. A depressão é uma doença, como todo transtorno mental, são doenças físicas, é alteração do cérebro, né? Assim, embora não seja uma lesão que esteja no cérebro, não tem um tumor no cérebro, né? Assim, mas é uma doença da alteração da função do cérebro. E aí a gente precisa colocar isso de volta no lugar, né? Assim, e como que a gente coloca de volta no lugar? Fazendo uso de medicamento, fazendo a psicoterapia. As pessoas, mas eu conversando eu vou melhorar? Vai melhorar, né? Assim, que nós não temos tempo para eu poder explicar a fisiologia desse processo, mas vai melhorar. Doutor, eu conversei com uma das coordenadoras do CVV, Centro de Valorização da Vida, e ela disse que todos os atendentes voluntários, eles ouvem as pessoas e sempre indicam psiquiatra. Aí as pessoas ligam e falam que não estão deprimidas, que não estão doidas e que elas querem apenas desabafar porque ninguém quer ouvi-las quando fala para procurar um psiquiatra. O preconceito ainda é esse problema? Ainda tem muito preconceito a respeito disso, né? Assim, eu escuto, pode ter certeza, toda semana eu escuto a pessoa falar assim, eu nunca pensei que um dia eu ia chegar num psiquiatra, né? Assim, então toda semana eu escuto isso, né? Assim, mas olha só, né? Assim, a gente no início da nossa conversa aqui, a gente falava da questão relação médico-paciente, né? Quando eu falo da relação médico-paciente, né, assim, eu estou falando também de uma maneira geral da relação do psicólogo com o cliente, do psicólogo, né, assim, do relacionamento, da inter-relação, de como que nós estabelecemos relacionamento um com o outro, né, assim, por mais que a pessoa esteja lá do outro lado, né, assim, do telefone, mas ela está disposta ali para ouvir, né? Assim, isso já é uma coisa muito importante, né? Então, se a gente assume essa postura, né, assim, de que, olha, eu estou aqui para poder te ouvir, né, assim, para poder compartilhar com você,
às vezes, quando eu falo de compartilhar, né, porque às vezes a gente fala dos problemas da gente para os pacientes falam, não, eu não vou no médico, não, eu chego lá e ele começa a falar dos problemas dele para mim. Né, assim, a pessoa não entende que esse compartilhar é muito importante no caso do transtorno mental, né? Do mesmo jeito, quando você vai no Alcoólico Anônimo, ou Narcótico Anônimo, ou você vai nas igrejas evangélicas, tem muito isso, tem os testemunhos, onde as pessoas falam uma para a outra dos problemas dela, isso ajuda, né? Assim, isso transforma o médico num ser humano, mas que está ali, ou aquela pessoa que está lá no telefone do CVV, né? Assim, que também muitas vezes são pessoas que passou por situações parecidas, né, assim, de falar, olha, eu também passei por isso, e comigo foi assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que aí eu melhorei, né, assim, então, essa relação, ela é extremamente importante. Agora, doutor, uma pessoa também mandou um e-mail, vamos falar um pouco assim, porque às vezes a gente pensa que a gente está tratando de depressão, a pessoa está pensando que nós estamos falando de uma pessoa condenada à morte, né? Vamos falar um pouco sobre a questão aí também como evitar, o que fazer. Eu recebi um e-mail que uma pessoa disse que ela entrou no Dr. Google para achar soluções para se livrar da depressão. Aí fala lá, caminhar, andar, a atividade social, pensar positivo, não sei o quê, aquela listinha pronta. Aí a pessoa fala, eu olho aquilo, não tenho vontade de fazer nada. Aquilo lá me deixa mais deprimido ainda, porque eu não tenho vontade de andar, não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de caminhar, não tenho vontade de fazer esporte, não tenho vontade de fazer nada. Como é que se pode... porque muitas pessoas jogam a depressão nas costas do médico. Ela, estou deprimido, doutor, o problema é do senhor. O senhor vai me curar. Vai me curar. Como é que o paciente, doutor, ele pode colaborar para evitar a chegar a um estado grave da depressão e também não ser atingido pela doença? Assim, algumas dicas que o senhor poderia dar para as pessoas para que elas não cheguem nesse ponto. André, né, assim, vou voltar ao início da nossa conversa. Né, assim, então, a compreensão, ou seja, a consciência de que daquilo que está ocorrendo com ela é uma doença, é fundamental, né? Então, aquela pessoa que de repente vai perdendo o prazer para as coisas, que não quer sair mais de casa, que muitas vezes começa a pensar que a vida não tem sentido, não faz sentido viver, né? Assim, então, a perda do prazer, no caso da depressão, é o sintoma fundamental, né? Assim, então, isso é doença, a gente tem que compreender que isso é doença, né? Partindo desse princípio, né, assim, olha, eu estou com uma doença, né? Não é porque o fulano fez isso, porque eu perdi o emprego, né, assim, a culpa é dos outros que eu estou nessa situação. Não, eu estou com uma doença. E aí, dentro dessa questão de verbo aí é importante, né? Assim, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou depressiva. Não, ninguém é depressivo, né? Assim, então, como é doença, do mesmo jeito, eu estou com uma pneumonia, né? Assim, então, eu estou depressivo, porque são momentos da vida da pessoa. E aí ela precisa de ajuda. Ajuda para a doença, em primeiro lugar, né? Assim, então, o tratamento principal no caso da depressão, é remédio e psicoterapia. As terapias complementares, né, assim, que se a gente puder chamar assim, né, assim, são todas essas que o Dr. Google fala. Né, assim, então, caminhar é importante, você ter uma atividade... Natação. Uma atividade esportiva é importante? É importante. Se tiver uma atividade social, frequentar festas, viajar, é importante? É importante. Pensamento positivo, evitar pensamento negativo. É importante, né? Você participar de uma igreja, de movimentos políticos, tudo isso é importante na vida da gente. Mas no deprimido você encontra uma dificuldade, que é um dos sintomas da depressão,
que é a inibição psicomotora, que a gente traduz isso em desânimo, descrença, né? Se a pessoa não tem ânimo para fazer aquilo. Ela só vai compreender que essa falta de ânimo é sintoma de doença se ela entender que aquilo que ela está passando é doença. Né? Então não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, levanta da cama e vai fazer uma atividade física. Ela não vai levantar. É a mesma coisa de dizer para uma pessoa que tem câncer, né? Vai viajar que você melhora. Então, ela não vai levantar. Por quê? Porque a depressão não deixa ela levantar. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é porque ela está querendo fazer chantagem com a família, né? Sempre porque muitas vezes fala isso, né? Os familiares chegam, você não melhora porque você não quer, você quer ficar em cima dessa cama o dia inteiro, né? Assim, você tem que sair, você tem que fazer isso. Não tem, né? Assim, você tem, o familiar tem que falar assim, fulano, né? Assim, eu entendo que você está deprimida, né? Assim, então eu vou te ajudar, vamos andar um pouquinho? Em vez de você falar, você não sabe porque você não quer, né? Assim, vamos andar, né? Assim, porque eu não estou com vontade e tal. Não, mas vamos andar, vamos dar uma volta no quarteirão, eu vou andar com você, né? Assim, a gente vai sair junto, né? Assim, então, isso ajuda. Agora você ficar cobrando e mandando a pessoa... E aí complica mais a situação, porque começa... Ela se sente mais culpada, impotente. Impotente, culpada, né, assim, com a baixa, piora a autoestima dela, porque ela fala, todo mundo melhora disso, e eu não melhoro. Então a minha vida, o que resta para mim? Morrer. Doutor, nós temos mais 3 minutos, eu tenho 2 assuntos para falar com o senhor. O primeiro é o seguinte, a questão da banalização da expressão depressão. A pessoa fala assim, nossa, hoje eu acordei meio deprimido, mas aí depois eu melhorei. Essa utilização, assim, eu acordei hoje meio deprimido, aí à tarde eu saí, passeei e melhorei. Isso aí atrapalha muito, porque é igual a pessoa assim, tá no supermercado, não, eu tô aqui no supermercado fazendo compra, mas eu tô com dengue, mas tô fazendo compra, às vezes tá gripada. Essa coisa da pessoa falar, amanheci deprimido e melhorei depois, não dificulta, não é uma forma equivocada de utilizar a expressão depressão? Não, tem duas situações que a gente tem que ver, né? Então, a primeira delas é que grande parte das pessoas deprimidas amanhecem pior. A pior parte do dia para a pessoa que é portadora de depressão é na parte da manhã. E aí, com o decorrer do dia, elas melhoram. Isso faz parte da doença. Isso faz parte da doença, né? Então, se a gente compreender, se a gente entender que aquilo que a gente está tendo é doença, né? Então você pode inclusive manipular a medicação de forma em que você fique melhor na parte da manhã, porque faz parte da doença. Agora, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa chega e fala assim, não, porque eu sou deprimida. O que você entende por depressão? O que você está entendendo quando você fala para mim que você está deprimida? Tem que dizer o que está sentindo, o que você está sentindo. Né? Assim, então, realmente, muitas vezes nem é depressão, às vezes é ansiedade, né? Assim, às vezes é uma irritabilidade comum decorrente uma noite mal dormida. Uma noite mal, isso dá muito problema. É outro assunto, mas não tem tempo, mas vai ter que tratar sobre isso. As insônias levam muita irritabilidade, né? Assim, ou deixa a pessoa desanimada, cansada. A fadiga, esse cansaço crônico, né? Assim, faz parte tanto dos transtornos da ansiedade quanto dos transtornos depressivos. Né? Assim, então, isso tudo, né? Assim, tem que ser levado em conta. Né? Assim, então, quando você fala, eu não estou com vontade de levantar porque não dormiu bem, né? Assim, porque realmente amanheceu o dia muito triste, muito desanimada, né? Assim, o que está acontecendo? Eu estou deprimido. O que é depressão? Depressão, para mim, que sou médico, é a perda do prazer de viver, né? Então eu parto desse princípio, que a pessoa naquele momento ele perdeu o prazer de viver. Agora, para o paciente, o que ele chama de depressão? Né?
Às vezes é. Agora, doutor, um último assunto, nós temos mais um minuto, desculpa, tinha muitos assuntos para tratar, mas assim, são tantas coisas que às vezes não dá tempo. Muitas pessoas reclamam de solidão e elas falam que encontram na internet, nesses relacionamentos virtuais, pessoas que sofrem dos mesmos males, trocam experiências e aí a pessoa substitui o convívio social pela máquina. Aí, ou seja, a pessoa chega em casa, a primeira coisa que ela faz é ir para a máquina, falar do dia, dos problemas, da solidão e assim, todas falam solidão. Inclusive, tem um e-mail de uma pessoa que diz que é muito bem sucedida, tem vários amigos, essas pessoas, mas ela se sente só, solidão, essa questão da solidão. E ela fala assim, na internet as pessoas me entendem, na vida não me entendem. Pois é. Né, assim, a solidão, né, assim, ela vai acontecendo em função muito do individualismo. Né? Assim, nós vivemos muito uma sociedade hoje cada vez mais individualistas. Né? Mas, o André, nada substitui um ombro amigo. Né? Assim, então, você ter um ombro amigo para você poder chorar, né? Sem chorar as mágoas, como a gente diz, né? Assim, você ter o abraço, o afago do amigo, né? Assim, nada substitui isso. Você pode ter 25 milhões de seguidores na internet, né? Assim, mais um ombro amigo vale muito mais. Vale muito mais, né? E aí é isso que as pessoas estão perdendo esses ombros amigos, porque está caminhando para uma coisa que em outro momento nós vamos falar, né? Assim, que é por vício da internet. A pessoa prefere, em vez de ir para o bar, para o happy hour, de ir para casa para... Sente o prazer de ir para o computador. É um vício também. Né? É frequente a gente sair, não sei se acontece com você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Então é frequente você ver o sujeito sair da porta do apartamento dele já com o celular na mão e olhando o que está acontecendo. Né? Assim, então as pessoas hoje, elas não te cumprimentam. Ou às vezes cumprimenta assim, né? Assim, cumprimenta assim, bom dia. Né? Assim, olhando... Né? Assim, então, cada dia que passa, as pessoas estão mais voltando, porque isso é muito atraente. Né? Assim, tem tanta coisa ali, você pode olhar para saber a notícia do mundo, né? Que tá acontecendo e você, às vezes, pode se esconder no anonimato para... Doutor... Isso leva muito à solidão, né? Há uma falsa ilusão de que você tem 25 milhões de amigos. Vamos marcar um próximo encontro. Agora, eu sempre peço para o senhor o número do telefone do consultório do senhor, porque as pessoas ligam aqui, pedem. Muitas pessoas, doutor, dizem que acordam deprimidas, assistem um programa que nós fazemos, reprisamos às vezes, e melhoram. Só de ver o senhor falar dessa forma, que o senhor aborda o tema, elas acabam se estimulando e tendo essa coragem, essa vontade de enfrentar a vida, né? Então, o telefone do consultório do senhor é o... 3224-8166. 3224-8166. Então, para aquelas pessoas, né, que querem conversar mais com o Dr. Manuel e principalmente, né, compartilhar desse momento de calma, tranquilidade, entendimento e preocupação, o telefone é o 3224-8166. E para finalizar, doutor, eu estive essa semana no consultório do senhor e aí procurei a Késia. Aí a outra secretária que atendeu, ela falou, é só a Késia. Como é que ela chama? Rafaela. Aí eu falei assim, Rafaela, você é a minha predileta. Agora, a Késia é a minha preferida. Então, a gente vê o acolhimento, o carinho, que a gente já tem desde o primeiro contato que tem com a equipe do senhor, que é muito competente, sempre sorridente, né? E o acolhimento ali, a gente já, ao entrar no consultório, já se sente acolhido. E, mais uma vez, né, parabéns por ter escolhido pessoas tão competentes, porque a pior coisa que tem é você chegar num psiquiatra
e a secretária está de cara feia reclamando, né? Então é uma equipe que trabalha em conjunto. Quando está de cara feia reclamando, ainda tem contato, né? E agora quando nem olha para sua cara porque está no Facebook ou porque está no telefone. Isso não acontece lá, são muito atenciosos. 3224-8166 e na semana que vem, doutor, mais outra entrevista para a gente falar sobre muitos temas, muitos e-mails. Eu agradeço não pela entrevista, mas pela consulta. E que todos os profissionais da saúde façam o que o senhor faz. Dispensar um pouquinho do tempo para ajudar aquelas pessoas que às vezes não têm acesso à saúde. E essa vinda do senhor aqui, talvez assim, para nós que estamos aqui, não representa nada. Mas para quem está em casa sofrendo, é um alívio, é um alento. Às vezes até também... pessoas já disseram, mandando um e-mail, acordaram querendo suicidar. Assistiram ao programa, falaram, não, eu vou me tratar. Então é um serviço de utilidade pública, de saúde, e que a gente agradece muito pela disposição, pela vontade e por esse amor e paixão que o senhor tem pelo sacerdócio, que é a saúde, principalmente a questão da psiquiatria, né? Da saúde mental. Da saúde mental. André, esse ano eu estou completando 40 anos de formado. Né? Então, e muitas pessoas falam assim, doutor, o senhor não vai aposentar? Eu não me vejo nessa hora ainda, apesar dos meus 64 anos, né? Eu não me vejo nessa hora. Né? Assim, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, né? Assim, eu gosto de estar com as pessoas e acho que por enquanto está me realizando muito, né? Assim, e eu fico muito satisfeito e venho sempre de bom grado exatamente por causa disso, porque eu me sinto bem, né? Assim, conversando sobre isso e tendo assim, essa resposta, né? Assim, de que eu estou ajudando as pessoas, né? Assim, isso me faz muito satisfeito. Ok, doutor, nosso tempo estourou, muito obrigado. Convite para um próximo ou uma próxima consulta. Obrigado mais uma vez. Nada. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.